A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para nós participarmos aí da nossa revista da Escola Bíblica Dominical de hoje, do tema de hoje. Como vocês podem ver aqui, ó, dá para vocês verem aí, ó, nossa lição. Aqueles que não têm aí que não tem a revista, né? Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Veja embaixo a imagem de uma corrente, falando justamente de prisão. A prisão, esse é o pior tipo de prisão que alguém pode ter, que é a prisão espiritual, tá bom? Nós contamos com a sua participação aí, para estarmos aí participando, convidando aí os nossos amados irmãos para estarmos aí participando dessa nossa lição, que é muito boa, por fim, tá bom? Vocês podem ir chegando aí, dando o seu joinha aí, para que nós vejamos que os irmãos estão online, participando, tá certo, meus irmãos? Então vamos começar a nossa lição de hoje. Lição 5 da Escola Bíblica, a nossa Escola Bíblica, que tem o tema Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Lembrando que nós estamos aí estudando o livro de Efésios, aí nesse trimestre. Afinal de contas, um livro muito bom para a edificação da igreja, nesse dia que nós estamos vivendo, e vamos estar aqui meditando. O tema Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Veja, liberto, vamos começar com essa questão, é muito importante nós estarmos analisando e vendo, querido, liberdade. Então a pessoa sem Deus, sem Cristo, ela está o quê? Ela está presa, ela é escrava, mas está presa. E nós vamos estar trabalhando justamente essa situação, para vermos que tipo de prisão é essa, que situação é essa. Aqueles que não têm a revista da Escola Bíblica, eu gostaria que vocês pudessem acompanhar a nossa lição. A nossa leitura bíblica hoje vai ser no livro de Efésios. Efésios aí, para nós estarmos acompanhando. Você possa abrir a sua Bíblia. Porque, irmãos, nós vamos estar comentando aqui a Bíblia, certo? A Bíblia é a nossa base. Sem a Bíblia não tem nada, é a Bíblia que manda. Essa revista aqui é apenas um apoio para nós, mas o foco nosso principal aqui é a palavra de Deus. Aí começa a revista, né? Começando aí pela verdade prática. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então esse é o nosso texto áureo, né? Deus, que é riquíssimo em misericórdia, a riqueza de Deus, riquíssimo, ele não é só rico, é riquíssimo em misericórdia com o amor com que nos amou. Esse nos aqui é os cristãos. Paulo está escrevendo para os cristãos de Éfeso, e eles também estão incluindo tanto os judeus quanto os cristãos, né? Então Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados. A verdade prática diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Veja aqui a maravilhosa bênção, né? Libertos do pecado, olha só, livres do pecado, né? Perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Essa questão de vida eterna, amados, é automático, né? Por que é automático? Porque o que acontece é o seguinte: a partir do momento, o que impede o homem de chegar a Deus ou de buscar a Deus? O que impede?
É os seus pecados. A partir do momento que os pecados são apagados pelo Senhor, então já temos direito à vida eterna. Vamos então começar a nossa lição. Vamos à leitura bíblica, como eu falei para vocês. Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 2, de 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então temos aqui, a nossa leitura. Vamos deixar aqui a parte. Nós vamos estar recorrendo aí constantemente a esta primeira página, onde está a leitura bíblica, porque eu tenho uma Bíblia aqui também, como vocês podem ver, mas eu terei textos específicos que estarei acompanhando, então a Bíblia vai ficar à parte. Nós usaremos aí esta página como referência, tá bom, queridos? Muito bem, vamos à introdução. Lembrando, queridos, que o presbítero Nelson também está comigo aqui, do meu lado aqui, dando todo o suporte técnico e espiritual também, uma bênção aqui. Nós estamos aqui para estudarmos esta palavra de Deus. Um abraço a todos vocês aí, tá bom? Convido seus amigos aí, compartilhe aí esse link para que as pessoas possam estar participando dessa aula, tá bom? Um abraço a todos vocês aí que estão participando. Introdução. A presente sessão da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Veja, ele fala que realmente ela aborda importantes aspectos. Ela trabalha a abrangência da salvação de maneira extraordinária, no princípio, como que Deus trabalhou a questão da salvação, da eleição. E ela também trabalha o aspecto prático da vida cristã também, como os pais devem se comportar com relação aos filhos, como os filhos devem se comportar, como os servos devem se comportar. Então, ela tem esse aspecto de trazer doutrinas com relação à salvação e também de prática, prática para a vida cristã. Então, nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, veja, merecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutem de uma nova vida em Cristo. Realmente nós vemos todos esses assuntos aí tratados. A antiga natureza mortas em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados. Olha só, queridos, vamos ver realmente essa questão aí, o versículo de 1 a 3, de 1 a 3, E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste, segundo o curso desse mundo. Nós vamos estar comentando cada uma. Vos vivificou, estando vós mortos. E interessante o que ele frisa, Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecado. Então, o que fez você e eu ficarmos vivos com relação a Deus? A regeneração, como ele mesmo diz,
Antes da regeneração estávamos o quê? Mortos. Mortos. E nós conhecemos muito bem o que quer dizer morto, essa expressão mortos. Jesus, na sua passagem terrena, quando ele esteve conosco, ele ressuscitou muitos mortos. Por exemplo, Lázaro. Eu estou falando agora de mortos fisicamente. Só quero que os irmãos entendam o quanto é forte essa expressão mortos. Ele ressuscitou Lázaro. Lázaro estava morto lá há 4 dias. O que Lázaro pôde fazer, né, com relação ao chamado de Jesus para a ressurreição? Nós estamos falando de mortos. O filho da viúva de Naim estava também morto. Jesus ressuscitou. Aquela criança também de 12 anos, a filha de Jairo, estava morta, Jesus também ressuscitou. Então, mortos. Só um milagre de Deus pôde ressuscitá-los. Então ele fala aqui, antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados e éramos por natureza filho da ira. Veja, nossa condição anterior. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, diz o primeiro versículo. E ele até explica aqui para nós, a palavra ofensa do grego, paraptoma, tem um sentido de passo em falso de forma deliberada. O que é mortos em ofensas e pecado? A transgressão da lei de Deus, a quebra dos mandamentos de Deus. Então isso trouxe para o homem morte, separação de Deus. Então ele ficou morto espiritualmente. Esta era a situação. Morto em quê? Em ofensas e pecados. Como havia pecados e ofensas no ser humano, antes da regeneração, como ele diz aqui, ele estava morto, então precisava de um milagre de Deus. Veja só. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto, 2 em 1. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. Então, isso é uma afirmativa, querido, muito forte. Aqueles que estão sem Deus, vivendo sem Cristo, eles estão mortos. Mortos espiritualmente, mortos no seu estado de pecados. Então, amado, o homem não precisa, para que ele possa se chegar a Deus, ele não precisa simplesmente de mudar de atitude, arrumar uma coisa aqui, remendar algo aqui. Não, ele precisa ressuscitar, ele precisa nascer de novo. Como disse o próprio Jesus a Nicodemos, aquele que não nascer de novo, ele não pode ver. Veja, para a pessoa ver o reino de Deus, no sentido de entender, ele precisa nascer de novo. Tem que haver o milagre da regeneração, certo? O conceito é de morto moral e espiritual, provocado pelo pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus. Ele fala morto moral, ou seja, o homem está nem aí para a moral, para a ética de Deus, na visão de Deus. E espiritual, ou seja, sem nenhuma relação com Deus, sem nenhuma comunhão, sem nenhuma aspiração por Deus, está totalmente, querido, separado. Não há nenhuma ligação com Deus. O conceito de moral espiritual, tá? Que inevitavelmente separa o homem de Deus, como está em Isaías 59:2, né? Que vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, e o separa para que vos não ouça. Tal qual um corpo inértil, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer a voz de Deus. Veja que interessante ele fala, como ele é profundo. Aí, 1 Timóteo 5:6 que diz: quem assim vive está morto enquanto vive. O texto diz lá, vamos lá, 2 Timóteo 5:6. O presbítero Nelson vai fazer a leitura para nós aqui. Lê para nós aí, presbítero Nelson. 1 Timóteo 5:6, não segunda, primeira. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta.
Está vendo? Mas a que vive em deleite ou nos prazeres, vivendo está morta. Então é isso aqui, inerte. Guarde bem essa frase aqui, meus irmãos. Nossas ofensas e pecados. Veja, mortos em quê? E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecado. Vivificou a primeira frase do versículo, estando vós mortos em ofensas e pecado. A má conduta em que noutro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada, do salvo antes da regeneração. Então, isso aqui é a atitude da vida do pecador, das pessoas sem Deus, né? Morto, sem Deus, sem esperança, precisa da regeneração, precisa nascer de novo. Andaste, ou seja, andaste, ele fala, agora no versículo 2, andaste segundo o curso deste mundo, ou seja, segundo o costume. As pessoas sem Deus, ela anda segundo o costume do mundo, aquilo, a moda, o que a moda dita, ela anda. A primeira novidade do momento, ela anda assim. É segundo o curso do mundo. Para onde o mundo vai, ela vai. Não é? Porque ela é uma pessoa que está andando segundo o curso do mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como imoralidade, furto ou a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo. Então aqui, querido, é o estado em que a pessoa sem Deus vive, segundo o curso do mundo. Ele faz até uma recomendação que nós, cristãos, não podemos andar como o mundo anda. Ele pega até Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo. Então, queridos, viver de acordo com aquilo que o mundo dita, que é contrário à palavra de Deus, não é do cristão, é da natureza, é do homem degenerado, do homem que não nasceu de novo. Por isso que acontece, uma pessoa, amados, que vive deliberadamente no erro, mesmo se considerando cristão, ela não é cristã, porque isso é típico de uma natureza caída, de uma natureza degenerada. Eu gosto sempre daquela frase que Jesus diz, não pode a árvore boa dar fruto mau, como eu já tenho falado aqui para os irmãos, não pode a árvore boa dar fruto mau. Ou seja, a pessoa que nasceu de novo, que é cristã autenticamente, ela é uma árvore boa agora, ela foi transformada. A sua velha natureza agora está dominada pelo Espírito Santo, e é Ele quem guia o cristão, e não a sua velha natureza. Veja, segundo o curso do mundo, mas não tem mais ainda, segundo o príncipe das potestades do ar. Veja só, ainda tem mais, olha. Não é só, tem algo mais terrível por trás ainda, meus irmãos. Presbítero Nelson. Não é só o curso do mundo, existe algo que o texto revela aqui, Veja, segundo o príncipe das potestades do ar, uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Irmãos, presta atenção uma questão aqui, Presta atenção. Olha só. O que acontece? Ele usou uma referência como 2 Coríntios 4,4, que diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então a situação do homem sem Deus, querido, é o domínio. Olha o que diz aqui, olha o versículo, né? Segundo em que noutro tempo andaste, está dizendo que anda, é o andar da pessoa, né? Aí primeiro ele fala do curso do mundo, e agora segundo o príncipe das potestades do ar. Então veja que interessante, a pessoa, irmão, que ela não nasceu de novo, ela está dominada pelo mal. Nesse sentido que o espírito das potestades do ar atua, controla ela. Não é só uma influência. Vamos ver como ele diz aqui, Ele fala capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mas não é simplesmente uma influência.
que nós lemos aqui em 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século cegou. O homem está cego, totalmente cego. Agora eu pergunto, um cego vê alguma coisa? Um morto, por quê? Por que ele está cego? Porque ele é morto. Veja aqui uns textos aqui, irmãos, que não é uma simples influência, porque o texto diz que eles andam segundo a potestade do ar, segundo o Espírito que agora opera. Veja, é uma operação, é um trabalho, é um agir, é um domínio. Segundo o presbítero Nelson, acha aí para nós, querido, lê para nós aí, 2 Timóteo capítulo 2, a partir do o versículo 26. Não é uma simples atuação, irmão, como nós vamos ver aqui, o presbítero Nelson lê para nós. Lê aí, presbítero. 2:26. Isso. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. Só uma pausa. Veja, tornarem-se a despertar, desprendendo-se. Nós estamos falando de preso. Tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Veja, é prisão, queridos, é cadeia, é uma cadeia espiritual. Tá bom, querido? Então, às vezes a pessoa diz, não, eu sou livre, eu estou fazendo o que eu quero. Não, querido, você que não está servindo a Jesus, não está fazendo o que você quer, não. Existe uma força maior que está te enganando, inclusive. Está te enganando e dizendo que você é livre ainda. Você ainda cai nessa, dizendo que é livre, porque o texto aqui é claro, que diz, andando, olha, vamos lá de novo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é uma alusão a Satanás, do Espírito que agora opera. A palavra opera aqui, querido, é a mesma palavra da operação de Deus na vida dos salvos. Então não é uma simples influência, é uma operação. Então tenhamos cuidado, querido. Tenhamos cuidado. De que lado nós estamos? De que lado você está, querido? Vamos continuar agora. E tem mais uma outra parte também. Vamos voltar aqui, ó. Vamos agora o outro tópico, o 2 e 3. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Veja só. Entre os quais todos nós também antes. Olha uma coisa interessante aqui. No versículo 1, Paulo diz, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Aqui ele está se referindo a quem, queridos? Ele está se referindo aos cristãos de Éfeso, que eram gentios e agora são cristãos. Vos vivificou a vocês, né? Em que outro tempo andaste, ou seja, falando dele, vocês andavam no curso. Agora no 3, olha o que ele diz, entre os quais todos nós também, ele diz inclusive os judeus. Veja só, não só o cidadão de Éfeso, antes da sua convenção, mas ele diz os judeus também, olha. Veja só, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza. Veja o andar. O que é fazer a vontade da carne e dos pensamentos, querido? A pessoa faz o quê? Por que carne, vontade de carne? Porque está se referindo ao corpo humano, que é composto de carne. Nesse sentido aí, e a pessoa quer satisfazer os seus desejos, seus apetites carnais, isso em tudo. A vida dele trabalha só para isso, vive só para trabalhar, para fazer os seus prazeres. Ele não quer buscar a Deus, porque ele não está nem aí com Deus. Para que nós estamos vivendo? Qual o objetivo, amados, da nossa vida como cristão? Então você, meu amado, que está me ouvindo agora neste momento, querido, que está andando nisso aí, pare, faça a vontade de Deus. O seu corpo vai passar, o nosso corpo vai passar. Então, mas essa é a situação das pessoas sem Deus antes. Aqui está dizendo o estado dos pecadores, meus queridos.
Veja, andando na vontade da carne, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Veja só, que agora ele inclui todo mundo. E éramos quem? O vós, os cristãos de Éfeso, os nós, os judeus, que Paulo se inclui, e o vós, e os outros aqui, os não cristãos, no mesmo pacote, todos. E éramos por natureza filho da ira, que é o que nós vamos trabalhar agora. Vamos lá. Andávamos fazendo a vontade da carne e pensamento, filho da ira. E éramos por natureza filhos da ira. Tá vendo, querido? Então só resta, querido, uma saída para quem vive no erro, para quem está nesse estado de pecado. A ira de Deus, querido. A ira de Deus vai se derramar. E essa é a situação de todo homem, de toda pessoa, de toda mulher, de todos que andam sem Deus. Não é? Aí ele fala aqui, Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove a Deus nos eleger e nos predestinar para a adoção de filhos. Veja só aqui, nos eleger. Por que tem que ser eleição? Pastor, o que é eleição? Nós estamos falando, eleição é o ato de Deus escolher pessoas para a salvação. Veja só. E por que tem que ser a eleição? O que é predestinação, pastor? É o resultado da eleição. Não é? Sem, como nós falamos já, sem eleição não há predestinação. Eleger. Por que eleger? Irmão, nós estamos falando de pessoas mortas e nós estamos falando de pessoa escrava. Como uma pessoa dessa vai crer? Mas nós vamos comentar mais adiante. Por isso que Deus tem que eleger. Deus tem que vir e ressuscitar a pessoa, espiritualmente falando. Vamos continuar. Ele dá uma síntese aqui, diz: a nossa condição diante de Deus era caótica, éramos escravos e estávamos condenados à perdição e morte eterna. Éramos o que, irmãos? Escravos. O que é mais forte do que isso? Cego, mortos. Os amados estão compreendendo aí? Estão entendendo aí? Se tiver alguma pergunta aí. Amados, aqueles que tiverem alguma pergunta aí durante aí pode mandar aí no Facebook mesmo, tá bom? Nós vamos tentar aí responder. Alguém tiver alguma dúvida aí com relação ao assunto, pode nos perguntar que estaremos aí respondendo. Estou aqui com o presbítero Nelson, ele veio para ver os irmãos aí, para estar passando para nós. Vamos continuar. Vivificados, olha só, tornado vivo pelo que, irmão? Pela graça. Então aqui nós somos aonde? Mas Deus, versículo 4. Vivificados pela graça, esse tópico aqui. Nós vamos trabalhar agora. Nós somos até o versículo 3. Certo, irmãos? Agora nós vamos para o versículo 4. Olha, não saia da sua Bíblia, tá bom? Não saia da sua Bíblia. Esteja com a Bíblia ou a sua revista aí, em mãos aí, porque é importante o versículo bíblico. Muito bem. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos. Veja só. Ele começa de novo. Frise bem isso aí, Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio do quê? Da graça. Por que tem que ser pela graça, irmãos? Porque o morto não pode fazer nada. O que o morto pode fazer? Absolutamente nada. Por isso tem que ser pela graça. Alcançado pela misericórdia divina, o subtópico 1 do tópico 2. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, 2 e 3, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Raça humana, entre aspas, daqueles que são salvos.
Porque o versículo que nós vamos aqui, o versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, porque nos amou. Veja, nos amou. E esse versículo 4 está ligado ao versículo 5, que diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou. Vamos continuar. Começando com uma conjunção adversativa, né, de contrariedade, no caso mais, a palavra declara exultante, mas Deus, todavia, apesar dessa situação de morte, dessa situação espiritual, de morte espiritual, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, né? Esse aqui, irmão, não é um amor coletivo, esse aqui é o amor para com os salvos, certo? Amor para com ele está agora descrevendo a mudança, né? O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade um meio de escape da merecida ira de Deus, a carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira de Deus, Deus não se mostra apenas misericórdia, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. Veja, mas ele está falando aqui no contexto do salvo de Éfeso. Nos vivificou. Veja, mas presta atenção, irmão. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou. Aqui está relacionado esse amor, essa misericórdia aqui, aos que foram vivificados, ou aqueles que serão vivificados, né? O ato da misericórdia divina, vivificados por sua graça, descrevendo as dádivas divinas, segundo tópico, né? Segundo subtópico, tópico 2. Vamos pulando aí, queridos, lá para o final. Vivificado por sua graça, descrevendo as dádivas divinas, ou presente, divinamente, graça que Deus... peraí, me perdido aqui, não perdoe. Tá. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda, veja só, nos amou, mas aqui está ligado à vivificação, né? Nos vivificou, aqui está falando dos salvos, nos vivificou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecado, nos vivificou. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Olha que interessante, irmãos. Quando Cristo ressuscita ali, veja, ele diz, nos vivificou naquele ato, juntamente com Cristo. A ressurreição dos salvos, ela acontece, Paulo diz que acontece juntamente com Cristo. Acontece lá, mas ela é aplicada a cada salvo a partir do momento que o Evangelho alcança. A ressurreição de Cristo, né, passa a ser a ressurreição espiritual dos cristãos. A sua ressurreição e a minha. Veja, nos vivificou quando, pastor? Em que momento? Juntamente com Cristo, presbítero Nelson. O texto diz. Houve o ato de ressurreição. Pastor, mas foi para todos? Eu pergunto, todos nasceram de novo? Não, de jeito nenhum. A pessoa nasce de novo, né? Quando ela crê, o Evangelho alcança e ela crê em Cristo. Aí é aplicada aquela ressurreição na vida dela. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. É o que ele diz aqui, ó. Evangelho de João 3:3. Aquele que não nascer de novo não pode ver. Isso é forte, irmão. O que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, nem pode entrar. Então, uma pessoa morta no seu estado de pecado, ela não tem condição nenhuma.
Os irmãos lembram do vale? Eu gosto muito daquela questão do vale de ossos secos. Tomar um pouquinho d'água aqui, a garganta está secando. O vale de ossos secos, quando o profeta Ezequiel, Deus manda ele profetizar, o que aquele vale pôde fazer para ser ressuscitado? Nada. Mas o Evangelho fez tudo. Ou naquele caso lá, a palavra de Deus falada pelo profeta fez tudo. Deus disse, profetiza. E ele profetizou e os ossos foram juntando. Aleluia. Assim acontece, meus irmãos, né? Assim acontece no ato que alguém ouve o Evangelho, ouve a palavra de Deus, né? Ouve a palavra de Deus, então ele crê no Evangelho e ele é grandemente abençoado, né? Graças a Deus, irmãos aí, né? O nosso irmão Wendel, lá de Alagoas, né? Porto Calvo aí, querido, Deus abençoe aí, está aí também aí. Deus abençoe o irmão Wendel aí no meu estado de Alagoas. Deus abençoe os irmãos alagoanos e os irmãos que estão conosco aqui no Mato Grosso do Sul. O meu primo também está aí também, né? Djalma, de Alagoas. Um abraço, querido. Deus abençoe. Vamos continuar aqui, amados. Veja só, essa frase quer dizer que nasceu de novo. Tem que haver, irmãos, um novo nascimento. Tem que acontecer um novo nascimento na vida da pessoa pela crer no Evangelho. Aí alguém pergunta, pastor, o que eu faço para ser crente? Você tem que nascer de novo. Tem que ter um novo coração. Tem que ter uma mudança. Aí você está apto para o reino dos céus. Aleluia. Exaltados por sua graça. Olha só. O apóstolo gentil ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais. E veja que interessante, irmão, a ressurreição aí, ela não é simples, não. Ela nos faz assentar nos lugares celestiais, presbítero Nelson. Nós já reinamos com o Senhor Jesus, já reinamos com Ele nos lugares celestiais da eternidade. Veja, querido, que você como crente, nós estamos numa posição elevada em Cristo, veja, em Cristo, né? E versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Tudo é em Cristo, é somente por meio de Cristo que isso é possível. Em Cristo Jesus, o Senhor nos exaltou soberanamente nesse sentido aí. A síntese do segundo tópico, síntese, né, do tópico 2. O pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia de Deus. Então, o pecador passou do que, irmão? Da morte. Ele passou da onde, pastor? Da morte para a vida. Não é? Como disse o próprio Jesus em João, aquele que crê nele, não entrará em condenação, mas passou da onde? Da morte para a vida. Para que vida, pastor? Vida eterna, como diz o próprio João. Quem crê nele tem a vida eterna, irmão. Veja, isso é muito forte. Você que crê no Senhor Jesus, meu irmão, tem a vida eterna. O que é vida eterna, pastor? É vida que nunca se acaba. É isso que Jesus dá. Agora, se Jesus promete para nós uma vida eterna, uma vida que nunca se acaba, como nós vamos querer com a vida? De manhã eu estou salvo, meio-dia eu não estou, de tarde eu não estou. Mas não foi isso que Jesus prometeu. Lembra quando Jesus chegou com a mulher samaritana e disse, mulher, aquele que beber dessa água terá sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque no seu interior vai formar um rio que correrá para a vida eterna. Crente, você no Senhor Jesus, você tem vida eterna, querido. Tome posse disso. Receba em nome de Jesus. Você está salvo. Por que, pastor, eu posso me considerar salvo? Porque é pela graça. Se fosse pelos seus méritos, pelas suas obras, então não tinha jeito. Mas é pela graça, como diz Paulo aos Romanos. Se é pela graça, não é para as obras. Assim a graça já não é graça. Amém, meus queridos? Vamos continuar. Muito bem. Vamos Vamos entrar então no último tópico. A salvação não vem das obras. Veja só, nós vamos agora, né? Nós passamos o versículo 7.
Faltou ali, não trouxe nenhum comentário aqui. Ó, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Veja, então Jesus fez isso, nos ressuscitou, nos vivificou, nos transformou, nos libertou, nos perdoou, para mostrar nos séculos vindouros, irmão, as abundantes riquezas. Lá na eternidade nós vamos ver o quanto Deus é rico de misericórdia, de bondade. Você vai compreender lá no céu. Da onde o Senhor te tirou, do estado de erro que Deus te tirou, da salvação que Jesus proporcionou a você, meu irmão. Aleluia. Ó, mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em quem, irmãos? Em Jesus. De novo, viu? Tudo isso, por que é pela graça, pastor? Porque é por meio de Jesus, né? Presbítero Nelson, é por Jesus, meu irmão. É pela obra dele, não é pela nossa obra. Eu pergunto a você que está me ouvindo: você acredita, irmão, que Jesus é santo? Acredito, pastor. Você acredita que Jesus é justo, sem nenhum pecado? Creio, pastor. Então receba isso para você. Pegue essa justiça de Jesus, ó, e receba para a sua vida. Tem pessoas que às vezes têm dúvida da salvação. Esse dia eu estava conversando com o moço, irmão, que ele disse que ele não tinha aquela convicção. Ele disse: pastor, o que tem que fazer para ter convicção? Eu digo: irmão, você tem que crer na obra de Jesus. Pastor, é só isso? Sim. Quem crê nele tem a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que é o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia. Você entende isso? Vamos entrar agora. Estamos trabalhando aqui, versículo 8 ao 10. Ó. Vamos lá. A salvação não vem das obras. Em Efésios 2, de 8 a 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça foi salvo. Agora é interessante, presbítero Nelson, você, meu amado, que está me ouvindo aí, veja o tempo verbal. Os irmãos também, tem algum professor aí, ou qual que eu entendemos? Pela graça sois. Está no tempo presente. Eu ouvi uma pregação daquele pregador, o Charles Spurgeon. Ouvi uma mensagem dele. Ele já morreu faz tempo, né, irmão? Mas alguém regravou e eu ouvi uma mensagem. Ele dizendo: eu vou mostrar para você que você é salvo. Aí o texto diz: pela graça sois salvo. Então você é salvo, irmão. Você que crê na graça de Deus, você é salvo. Ah, pastor, mas eu te pergunto, é de graça ou não é? Você vai esperar o que para ser salvo? Mas pastor, eu vou viver do jeito que eu quero? Irmão, você não prestou atenção aqui no assunto do versículo 1 até o 3, da situação daqueles que vivem sem Deus? Vive no pecado. Os cristãos não, porque ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura. Vamos lá. Portanto, a salvação, tá, aí ele fala: porém um salvo, né? Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar boas obras. Ele tem que praticar boas obras, ele vai praticar boas obras. Se ele é um crente, irmão, se ele é um salvo, ele vai praticar boas obras. Porque Jesus diz: toda vara que está em mim dá fruto. Toda vara que está em mim, Jesus diz, dá fruto. Vamos lá. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Veja só, irmão. Libertação do quê? Marque de novo essa frase. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Salvação. Vamos aqui. Estamos dando
Analisar aqui, meus irmãos. Vamos voltar. Vamos lá. A salvação inclui a libertação da morte e da escravidão do pecado. Ou seja, a libertação saiu da morte, certo? Libertação da escravidão do pecado. Então o que quer dizer? Escute. O salvo, ele é liberto do pecado. Ele não vive mais a prática do pecado. É livre. Por que ele pecava antes, pastor? Porque ele era escravo. Ele não tinha uma vontade livre. Ele era escravo do pecado. Mas agora o texto está dizendo que nós somos libertos disso. Por que nós praticamos boas obras? Porque nós somos libertos. Fomos libertos. Eu quero passar um texto para os irmãos aqui, ó. Primeira carta de João, primeira epístola de João lá, capítulo 4, se eu não estou enganado. Veja, irmão, 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 5, na verdade, você que tem sua Bíblia aí, 5 e 5, ó. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Presta atenção, veja. Todo aquele que é nascido de Deus, o que acontece com ele? Vence o mundo. Então não tem essa de ficar pelo caminho, irmão. Veja só. E veja o que vence, ó. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Os irmãos estão vendo aí? Agora veja que coisa interessante. Olha o versículo 18 do capítulo 5. Você que tem sua Bíblia aí, ó. Bíblia, né, irmão? Nós estamos falando de Bíblia aqui. Pastor Valdir que prega a Bíblia. Veja só. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Ele não está dizendo também que o cristão autêntico, ele não erra, de jeito nenhum. Não é isso. O que ele quer dizer é que esse cristão não vai se afundar no pecado. O texto, claro, não peca e o maligno não lhe toca. O versículo 4 diz que vence o mundo. O que eu quero garantir? O que a Escritura garante para nós, irmão? Vida eterna no Senhor Jesus. Por que, pastor? Por causa da eleição. Vamos continuar, voltando aqui. Tá, vamos lá. Aqui. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado. Olha só. A salvação livra do quê? Do poder do pecado. Ele era escravo, né? E a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos os que recebem a Cristo como Salvador. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor merecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. A iniciativa veio da onde? Ele diz aqui? De Deus. Agora nós vamos ver uma coisa curiosa aqui, viu? Veja só. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Veja só. Agora eu pergunto, irmão, onde está escrito que Deus ativa o livre-arbítrio? Irmão, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Veja só o que esse homem falou aqui, ó. Olha só. No início da nossa lição, no início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos.
E como ele vai dizer agora que ativa o livre-arbítrio? Aonde está esse texto? Presbítero Nelson, lembra para nós que está escrito aí em Romanos 11,6, o que tem lá? Lembra os irmãos que eu li aqui em Timóteo que o homem é escravo do pecado. Nós lemos aqui que o homem é cego. O texto diz que o homem é morto. Vamos ver o que ele achou aí de Romanos 11,6, o que está escrito aí, presbítero Nelson? Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Obrigado. Irmão, isso parece uma brincadeira, né? Mas os irmãos veem, queridos. Não estou querendo afrontar ninguém, nessa minha intenção. Mas nós precisamos raciocinar, e todos nós temos Bíblia. O que nós precisamos, pastor? Da verdade. Todos nós somos cristãos e precisamos da verdade, né? O homem é morto, o homem é escravo do inimigo, como ele disse várias vezes, ó. Ele disse aqui, como eu falei para os irmãos, veja ainda, olha, ainda no primeiro tópico, no finalzinho do primeiro subtópico, ele diz: tal qual o corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Agora vem falar de ativação do livre-arbítrio. O homem tem que nascer de novo. A Bíblia diz que o homem natural não compreende, como diz lá em 1 Coríntios. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, irmão. Como que ele vai? Que livre-arbítrio, irmão? A pessoa tem que nascer de novo. Jesus diz: aquele que não nasce de novo não pode ver. Irmão, como que a pessoa vai crer numa coisa? Aí ele fala de fé. Vamos trabalhar esse aspecto aqui, então. Vamos ser justos. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre, irmão. Isso é uma brincadeira? Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos, salvação e perdição. Aonde, se o homem está morto, se o homem está cego, se ele não compreende? Se existe esse negócio de livre-arbítrio, ele deve ser cego. Vamos continuar, vamos lá. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Vamos que ele leu aqui, ó. De novo, a graça pode ser resistida. Irmão, a graça pode ser resistida? Sim, não. Sim, não. Veja só, o homem que está morto no pecado, ele sim resiste à graça de Deus. Com certeza, porque ele está morto. Jesus tem que ressuscitar ele. Mas o cristão tem o quê? Tem o Espírito Santo. E como o Espírito Santo não vai resistir a si mesmo? Como que o Espírito Santo que habita na vida do salvo vai resistir a ele mesmo? Vamos lá. Isso, 7,17 de João. Evangelho de João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Veja só, Jesus está dizendo: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, mas e o querer, e o ato de querer? Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos aqui o texto mesmo. O homem está morto, ele vai querer o quê? Se o homem está morto, o que ele vai querer? Se o homem está cego, o que ele vai ver? Se o homem natural não compreende as coisas do Espírito, como ele pode decidir? Vamos mais. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus através do qual recebemos. Agora vamos ao texto, irmão, Bíblia. Vamos ao texto que nós estamos, né? Vamos ao texto, 8. Porque sois salvo por meio da fé. Veja que tem ponto e vírgula, ele vai explicar essa seção. Mas ele diz que a graça e a fé, isso não vem de vós, é o que, irmão? Dom de Deus. A resposta que o homem dá é a fé. Sim, é a fé, mas aqui está dizendo que isso é dom de Deus. Veja uma coisa. Jesus disse: quando o Espírito...
Quem traz a fé, pastor? É o Espírito Santo. Presbítero Nelson, lê para nós Gálatas 5:22. A fé, irmão, é dom de Deus, como está nesse versículo. O que é mais claro do que isso? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é presente de Deus. Lê para nós aí. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Opa! Ele falou que o fruto do Espírito é o quê? Não. Isso é um fruto, aquela fé do cristão, a fé para a salvação, a crença no Senhor Jesus. O fruto do Espírito não é a fé. Se alguém tem fé, é porque o Espírito já foi lá e pôs. Jesus disse em João capítulo 14, se eu não estou enganado, quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer aqui, irmão, é a mesma coisa que dar fé. E Jesus diz, do pecado, porque não crê em mim. Porque não tem fé, então o Espírito traz a fé. A fé é dom do Espírito Santo, querido. A fé não é produto seu, nem meu, nem de ninguém. A Bíblia diz que é fruto do Espírito. Jesus disse, quando o Espírito viesse, ele traria a fé. Por isso, irmão, tem que ser pela eleição. Porque o homem está morto. Se Jesus não for lá e não ressuscitar, não tem jeito. Não é esse negócio de ativar o livre-arbítrio, não, irmão. Não tem base nenhuma, irmãos. Irmão, nós estamos com conhecimento aí, você tem Bíblia. Antes, quando nós éramos ditados por A ou por B, que nos prendia, não, tem que ser aqui, tem que ser essa versão, tem que ser esse estudo. Hoje não. Hoje você pode examinar e reter o bem, reter a verdade de Deus. Aleluia. Veja só, vamos continuar aqui. Fomos claros nisso aí, né? Obras como evidência da salvação. Agora veja que interessante. Olha, vamos o texto, gostamos de texto. Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. E veja só, não vem das obras. Então, se o homem possui o livre-arbítrio, ele tem que ter obra para se manter salvo, certo? Porque é a vontade dele. E como que ele vai para o céu? Se o texto diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Deus não quer nenhum competidor lá no céu, não. Vamos lá, presbítero Nelson. 1 Coríntios lá, ó, para mostrar mais essa escolha de Deus aí para os irmãos. Irmão, não sejamos enganados, irmão. A Bíblia aí, é o que eu estou passando para os irmãos, ó. Quem quiser ter outra posição, irmão, paciência. Eu já tive essa posição também de defender o livre-arbítrio a minha vida toda. Mas quando eu entendi, irmão, eu mudei de lado, porque não dá para defender o indefensável. Vamos lá. Presbítero Nelson, lê para nós aí. Começa do versículo 26 do capítulo 1. E você que tem sua Bíblia em casa, irmão, vê lá. 1 Coríntios, presta atenção, ó. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 26 até o 31. O presbítero Nelson vai ler para nós. Leia, irmãos. Porque vede, irmãos, a vossa vocação... Vocação é o quê? Chamamento, capacitação, ser habilitado. Então, para ser salvo é uma vocação de Deus. Continua, presbítero. A vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Opa! São chamados, então tem que ser chamado. Continua aí. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo... Quem que Deus fez? Deus, pode escolheu as coisas loucas deste mundo Deus para escolheu. confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Pronto. Ninguém se gloriar lá no céu. Lá no céu, irmão, vai quem Deus escolheu. É justamente para ninguém se gloriar. O texto está dizendo isso, queridos. Nós vamos ficar com quem agora?
Com alguém que faz algumas citações vazias, sem fundamentos, ou com a palavra de Deus? Veja só, agora vamos finalizar. Não vem das obras. O que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo. Agora eu pergunto, se é por total obra de Deus, por que alguém às vezes não se sente salvo? Porque não crê genuinamente. Na verdade, irmão, muitas vezes ou é mal informado, não compreendeu a salvação, ou não nasceu de novo. Está vivendo na prática do erro. Ele ainda é preso, né? Ainda está preso. Mas o Senhor nos salvou, irmãos. Olha só, como a salvação é uma realização divina, a salvação é o que, irmãos? Olha o que ele diz. Felizmente, irmão, tem hora que é complicado. Como a salvação é a realização divina, agora somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram, segundo Coríntios 5,17. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más, agora por meio de uma perspectiva positiva somos instados. Não é só estado, irmãos. Ele diz, somos instados a andar fazendo boas obras. Não é simplesmente instado, nós somos capacitados. Porque veja o texto, versículo 10, do texto, da sua lição lá. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, ou seja, criatura sua. Criados em quem? Em Jesus Cristo. Para as boas obras. Veja, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Essas obras que você pratica como crente, irmão, quem praticou ela? Quem criou? Quem preparou ela? Foi Deus. Até as obras praticadas pelo crente foi Deus que preparou. Por que, pastor, foi Deus que preparou? Porque quando a pessoa fica crente, ele recebe a capacitação do Espírito Santo para ser crente. Não é simplesmente uma questão de vontade, mas de estado, é uma mudança, uma transformação. Como diz a Escritura em determinado lugar. E Deus diz: e arrancarei o coração de pedra, e colocarei o coração de carne, e colocarei nele as minhas leis, e farei com que cumpra toda a minha vontade. É uma mudança. É antes ser escravo do pecado, e agora ser escravo de Deus. Ser servo do Senhor, servo de Deus, irmão. Aleluia. Então, querido, você foi salvo, você foi liberto, você é livre do pecado. Não viva, irmão, a sua vida com medo de pecar, de perder o céu a qualquer momento. Primeiro, porque o céu é de graça. E segundo, o Espírito Santo está em você. Veja o que eu li o texto. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vence. Por que, pastor, vence o mundo? Porque Jesus já venceu. Só toma posse disso. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Alguma pergunta aí? Tudo tranquilo? Tudo bem aí, irmãos? Todo mundo entendendo? Se alguém tiver alguma pergunta assim diferente, pode ficar à vontade. Nós já estamos terminando. Deu. Okay. Então vamos concluir, meus irmãos. Vamos concluir. Antes da regeneração éramos o filho da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio, veja só, condenados por ato do amor divino e por meio de sua maravilhosa graça nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras. A partir da salvação passamos a praticar boas obras que glorificam o nosso Pai. Por quê? Deus já preparou. Aleluia. O Espírito Santo põe isso dentro de você. Pastor, e agora? Eu como crente, eu fico parado? Não. Haja. Ame. Pratique. Ame os seus irmãos. Louve a Deus. Glorifiquemos a Deus, irmãos. Vamos servir ao Senhor. Então, querido, você é livre. Aleluia. Você foi liberto. Então, agradeço aí a todos os irmãos aí, né, que participaram aí. Deus abençoe os irmãos.
né? Que bênção, né? O nosso irmão Vanderlei, às vezes não consigo ver o nome de todos aí também. O pastor Clarindo também estava conosco aí, né? Todos esses irmãos maravilhosos aí que nos acompanharam, né? Irmão Wendel também de Alagoas, meu primo de Jalma também. Querido, um abraço a todos vocês que participaram, tá bom? Vamos fazer uma rápida oração, agradecendo ao Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Pai, por esta noite, por esse momento. O Senhor abençoa os teus filhos, dá vitória à tua igreja. Guarda cada um dos teus filhos, Senhor, e dá uma noite de paz a cada um. Ó Senhor, que a tua palavra seja verdade no coração dos teus servos. Nos dá vitória e nos guarda a todos nós, no nome de Jesus. Lembrando, irmão, que se Deus quiser, na próxima sexta-feira, né, se tivermos aí nessa quarentena ainda, né, tiver esse mal assolando aí ainda e não tivermos os nossos cultos normais, nós estaremos aqui com os irmãos novamente, tá certo? Um abraço a todos, a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus.